Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Libras ao Cubo. Eu sou o Jorge, o seu professor de língua de sinais. Eu já estou há mais de 20 anos convivendo com os surdos e com a língua de sinais. Desde os meus 15 anos eu sempre convivo com os surdos, então eu consegui aprender a Libras de maneira muito natural e é essa maneira natural que eu tento trazer para vocês em conteúdos como, por exemplo, dessa aula que você irá assistir hoje. E o tema é muito interessante. Eu separei aqui 28 sinais, pode ser que no decorrer dessa aula eu vou me lembrando de mais, mas eu separei 28 sinais que mesmo você sendo ouvinte e não sabendo a língua de sinais, você utiliza no seu dia a dia. É muito interessante porque quando você perceber esses sinais, você vai ver que você já se comunica de maneira visual no seu dia a dia e que você pode utilizar esses sinais aqui para facilitar a sua comunicação com os surdos. Antes disso, algumas coisas muito importantes de você ter em mente, tá? A Libras não são mímicas. A Libras é um idioma, possui a sua gramática própria, a sua estrutura e um amplo vocabulário. Então não quer dizer que, tá, então é só eu fazer mímica de uma ideia que eu quero que o surdo vai conseguir entender. Sim e não, tá? O surdo muitas vezes ele consegue entender, mas por causa da capacidade de interpretação visual que ele tem, não porque você está utilizando a Libras. O que acontece? Nós, como ouvintes, por exemplo, imagine que você vai para outro país, uma língua bem distante da nossa. Quando você tenta falar com a pessoa e a pessoa não te entende, para o que você recorre? Você recorre para o gestual, não é? Então, o gestual já é o nosso idioma de fuga. É para onde a gente corre quando as palavras faladas, o idioma oral, não nos permite nos comunicar. Então, a gente já tenta, de alguma maneira, utilizar gestos para, de maneira visual, conseguir nos comunicar. Então, se isso funciona nos idiomas orais, imagine então na língua de sinais, que é um idioma visual. Ok? Então não quer dizer que é só você sair fazendo mímicas que você está conversando em língua de sinais. Não. Mas como você está aprendendo, saber utilizar esses recursos vai te ajudar muito. E tem uma outra situação. Pode ser que você queira dizer uma coisa, você já sabe Libras, mas olha, você nunca vai aprender todos os sinais que existem na Libras. Sabe por quê? Porque você não sabe todas as palavras que existem no português. Você é ouvinte brasileiro, fluente no português, mas você ainda não conhece todas as palavras. Todos os dias o nosso vocabulário está aumentando. Por exemplo, eu gosto muito de jogar palavras cruzadas. Então tem uma série de palavras que eu vou conhecendo da língua portuguesa à medida que eu vou jogando as palavras cruzadas. Então, você não vai saber todos os sinais da Libras, assim como você não sabe todas as palavras do português. Mas quando você não sabe uma palavra do português, o que você faz? Você fica tentando explicar a palavra. Como é que se diz quando é assim, quando é assado, quando tal pessoa faz isso, quando eu quero dizer tal coisa? Você utiliza o que você já sabe do português para tentar adquirir um novo vocabulário. Então, no caso da Libras, é a mesma coisa. Como é que eu digo isso? Eu não sei o sinal. Você vai utilizar uma série de sinais, tá? Mas pode ser que às vezes você vai utilizar recursos visuais, como as mímicas e gestos, para mostrar o que você quer dizer, e aí quando o surdo entender, ele vai te ensinar o sinal. Ou pode acontecer do surdo utilizar um sinal que você não conhece, e aí ele também vai utilizar todos esses recursos para te fazer entender, ok? Então, dito isso, a Libras é um idioma muito profundo, que tem sinais para tudo, que você pode passar qualquer tipo de ideia, mas existem alguns recursos visuais que podem facilitar essa comunicação. Outra coisa para eu te explicar antes de entrar aqui na lista que eu deixei, tá? Como é uma aula, você vê que eu olho bastante aqui para eu ter certeza que eu estou passando para você todo o conteúdo que eu programei. Na Libras, existem basicamente dois tipos de sinais: sinais icônicos e sinais arbitrários. Sinais icônicos, o nome já diz, são sinais que são ícones, ou seja, eles representam visualmente a ideia do sinal. Por exemplo, quando você entra numa rede social, imagine que hoje lançou uma rede social nova. E aí você quer procurar um ícone que represente que você gostou de algo. Que ícone você vai procurar? Um coração, um joinha, talvez tiver um positivo. Então isso daqui são ícones. Por quê? Porque esses símbolos, eles representam ideias que ao ver esses símbolos você sabe o que eles querem dizer. Se você encontrar um para baixo, um coraçãozinho quebrado, por exemplo, você sabe que aquilo representa algo que não te agrada, que você não apoia, que você não está gostando, ok? São ícones. Então, os sinais que eu vou mostrar aqui são sinais icônicos, a maioria deles, pelo menos, né? São sinais que, pela forma dele, você consegue saber o que ele representa. Mas existem também os sinais arbitrários. O que são os sinais arbitrários? Você não consegue interpretar eles somente pela parte visual. Você precisa ter adquirido esse vocabulário. Você precisa conhecer todo o contexto para entender o que esses sinais significam. Por exemplo, alguns exemplos de sinais que são arbitrários.
por quê. Sinal de porquê é assim. Por quê? Porque tinha que ter um sinal de porquê, tá? Muito provavelmente esses sinais eles também têm um porquê de existirem, tá? Mas no português você não sabe o porquê de todas as palavras. Pelo contrário, eu tenho certeza que você não sabe o porquê da maioria das palavras que você utiliza no seu dia a dia. Mas, para aprender a se comunicar no idioma, saber a origem das palavras não é essencial, não é fundamental. Então, para você conseguir se desenvolver na língua de sinais, você não precisa ficar querendo saber o porquê de todos os sinais. Ah, mas por que que tal sinal é assim? Por que que tal sinal é de tal jeito? Porque tinha que existir um sinal, tá? Às vezes, o porquê, o motivo é muito claro. É legal você saber isso, tá? Quando tem um porquê cultural que você consegue absorver, é legal. Isso faz parte do seu processo de aprendizado. Mas você não precisa saber o porquê de todos os sinais para aprender língua de sinais, ok? Isso é uma das coisas que fica travando o ouvinte. O ouvinte quer ficar dando sentido em tudo. Ele quer que tudo tenha uma explicação no português. Eu sempre repito para os meus alunos, a Libras tem de fazer sentido em Libras, não em português, ok? Então, um processo que você precisa é entender que a Libras é um idioma à parte, certo? Dito isso, sem mais delongas, vamos então ao conteúdo desta aula. Sinais que você, mesmo sendo ouvinte e sem saber a língua de sinais, já utiliza no dia a dia na sua comunicação. E uma parte importante, eu sempre digo para os alunos: se os ouvintes utilizam determinados gestos para se comunicarem, os surdos, eles convivem diariamente com os ouvintes. Então, se o ouvinte ele tem um entendimento de um gesto, quando ele está falando no dia a dia mesmo, ó, depois eu vou lá, eu vou ver se dá, tá? Tô meio atrasado. Então, todos esses gestos que o ouvinte utiliza, o surdo ele vai conseguir entender, tá? Esses especificamente que eu vou colocar aqui, eles estão incorporados na Libras, tá? Eles fazem parte do vocabulário da Libras, mas lembre-se, nem sempre isso vai acontecer, ok? Então vamos dar início, você vai ver que a gente começa de maneira muito simples. O primeiro sinal que eu coloquei aqui, que você utiliza no seu dia a dia, é o joia. O que que o joia ele significa para o ouvinte? Positivo, deu certo, deu bom, gostei, é isso aí. Então todas essas ideias positivas, elas também são agregadas na língua de sinais. Então, quando você quer dizer que você apoia uma coisa, que você entendeu, que você gostou, ok? Tudo isso tem sinais específicos, tá? Gostei, concordo, penso igual. Tudo isso daqui tem uma série de maneiras de você dizer, mas isso daqui já funciona, tá? Positivo. Por outro lado, o negativo também funciona. Eu fui, mas ó, não deu certo. Não deu certo. Isso aí, ok? Então, positivo e negativo são os dois primeiros sinais. Uma coisa importante: o que você vai aprender aqui não é necessariamente a única maneira de você dizer algo. Assim como no português, você pode usar uma série de frases, uma série de palavras para dar a mesma ideia. Quer ver um exemplo? A gente diz bom dia, não diz? Bom dia, tudo bem? Eu posso dizer bom dia, como vai? Bom dia, tudo bem com você? Aí a gente tem algumas maneiras mais informal de falar. Olá, bom tarde. Tudo isso daqui, no dia a dia, você consegue se comunicar. Então, existem várias maneiras. Na Libras é a mesma coisa, tá? Você vai aprender várias maneiras de você dizer a mesma coisa. Então, positivo, negativo. O outro que está aqui é sim. Existe um gesto que você utiliza para sim. Qual é? Então, esse daqui também é o sinal de sim na língua de sinais. Você vai ver também o surdo fazendo assim, ó. Sim, sim. Mas esse movimento aqui é o mesmo movimento da cabeça, ó. Sim, sim. Mas você, no seu dia a dia, você já faz sim, sim. Não vou. Entendi. Então, esse daqui é o sinal de sim que você já utiliza no seu dia a dia, mas também é o sinal de sim na Libras. Esse ou esse daqui, ok? Da mesma forma, tem aqui o sinal de não. Qual é o sinal de não? Não, não, não. Ou não, não. Então, também é um sinal que você já utiliza no seu dia a dia. É, Você gostou? Sim. Você gostou? Não. Você entendeu? Sim. Você entendeu? Não. Ok? Então você já utiliza no seu dia a dia. Muito. Eu vou fazer um teste, tá? Eu vou falar e aí você desse lado, você também faz o sinal. Isso é bom para você ir estimulando, tá? Então, por exemplo, o outro que eu coloquei aqui é muito. Como é que a gente faz sinal de muito no dia a dia? Muito, muito. Então, também esse é o sinal de muito na língua de sinais. Muito, muito. Ou muito, muito. Se esse é o sinal de muito, como é que a gente faz pouco no dia a dia? Pouco, pouco, pouco. Muito,
e pouco. Eu sei um pouco de língua de sinais. Eu sei um pouco de língua de sinais. Eu aprendi um pouco de língua de sinais. Eu aprendi um pouco de língua de sinais. Eu conheço, conheço um pouco de língua de sinais. Eu conheço um pouco de língua de sinais. Então, só aqui, ó, na mesma frase, eu disse que eu sei um pouco, eu aprendi um pouco e eu conheço um pouco de língua de sinais. Tudo isso aqui transmite a mesma ideia. Eu estou aprendendo, eu sei um pouco de língua de sinais. Então, lembra que eu falei? Não fica bitolado que quando você aprende uma frase, esse é o único jeito de dizer algo. O português é um idioma que tem um amplo vocabulário e várias formas de dizer a mesma coisa, na língua de sinais também, ok? Então, nós já vimos positivo, negativo, sim, não, muito ou muito e pouco. Agora, dirigir. Como é que você faz dirigir? Dirigir, dirigir. Que também pode ser o sinal de carro, tá? Vai do contexto. Ah, mas dirigir e carro é o mesmo sinal? É, em inglês isso vai acontecer um monte de vezes, tá? Você pega a palavra play e vai significar um monte de coisa e é por contexto que você vai entender. Quando você fica se preocupando muito assim, ah, mas tal sinal é isso, aquilo é porque você está aprendendo. É normal, tá? Quando a gente está aprendendo, a gente tem pouco conhecimento e muita dúvida. Mas à medida que você for utilizando o idioma, a dúvida vai diminuindo, por quê? Porque você vai tendo mais repertório e você entende melhor. Não precisa se preocupar que é o mesmo sinal para um monte de coisa, que os sinais são parecidos, porque no português isso também acontece, mas como você é fluente no idioma, você consegue lidar bem com isso no dia a dia e você naturalmente consegue entender. Então, na Libras, você só tem que se preocupar com uma coisa nesse momento, só uma coisa, em não desistir, em continuar aprendendo, em continuar utilizando o idioma. Porque quanto mais você fizer isso, mais familiaridade você vai ter com o idioma e mais fácil vai ficar para você aprender, tá? Então a maioria das pessoas, elas não conseguem aprender porque elas param antes. É sempre assim, tá? O meu filho hoje, ele tá com 9 meses. Então ele ainda não sabe falar. Se ele for pensar em todas as palavras que ele precisa aprender, ele nunca vai começar. Mas o que que ele tá falando? Eu brinco que ele já fala, mas ele fala o idioma dele. Mas com o passar do tempo, ele aprende uma palavra, aprende outra, e por usar o idioma, por não ter medo de errar, ele vai conseguir aprender. Foi assim que você aprendeu português. Então, na Libras é a mesma coisa. Simplesmente não desista. Continue. No começo é sempre mais difícil, mas com o passar do tempo fica cada vez mais fácil. Eu digo, todo tipo de aluno consegue aprender língua de sinais. Eu já tive alunos de 9 a, acho que 82 anos deve ter sido a mais velha. 9 a 82 anos. Todo mundo conseguiu aprender. Só não aprendeu quem desistiu, quem parou no meio do caminho, ok? Então, dirigir. Dirigir. Ou carro, tá? Pode ser carro também. Beber. Como é que você fala o sinal de beber? Beber. Beber. Você pode fazer assim, ó, que é o gesto mais popular, tá? Ou se você quiser fazer um copo, ó, beber. Beber. Beber ou beber. Ok? Comer. Como é que você fala o sinal de comer no dia a dia? Você vai chamar alguém para comer. Como é que você faz? Comer. 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 Muito bem. Eu coloquei aqui neném. Porque bebê, né? Bebê de beber e bebê criancinha, confunde a palavra. Então eu coloquei a palavra neném, mas também a palavra bebê, tá? Como é que você segura um bebê no colo? O que a gente faz? Muito bem. Pode ser assim ou pode ser assim, né? É literalmente o balançar do nenenzinho aqui no colo, ó. Neném ou neném. Ok? Ah, o neném. Esse daqui, ele é um sinal genérico para pergunta, tá? Tem o sinal de cadê, tem o sinal de o quê, mas aqui ele funciona, você vai entender, ó. Ou tá na hora dele comer. Tá vendo? Com sinais que você já usa no dia a dia. Outro aqui, folgado. Quando você vai dizer para alguém assim, "Ei, mas você tá só na folga, hein? Qual é o gesto que você usa? Folga. Esse sinal aqui, ó, ele pode ser o sinal de folgado ou simplesmente de folga, tá? Ele não precisa ser necessariamente algo ruim. Vai da sua expressão. Você, hein? Hoje, trabalho? Não, tô de folga. Hoje, trabalho? Não. Eu, ó, tô de folga. Isso que é o sinal de
folga. Dinheiro. Isso é fácil demais, hein? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, também é o sinal que a gente utiliza na língua de sinais, ok? Hora, hora. Como é que você pergunta para alguém a hora? Muito bem. Hora, hora. Calor, qual é o gesto que você faz quando tá calor? Calor, calor. Você tá fazendo desse lado aí, os sinais que eu tô fazendo aqui? Muito importante você fazer, tá? Uma coisa para você lembrar. Muitas pessoas elas falam assim: "Ah, mas eu não consigo aprender com aulas online". É porque você precisa aprender a aprender com aulas online, tá? O que acontece? Hoje nós estamos num nível que é importante que você tenha autonomia no seu aprendizado. Ou seja, eu como professor estou aqui desse lado, te ajudando. No curso que nós temos também, nós temos a comunidade, várias pessoas para te ajudar. Mas não tem como a gente enfiar a coisa na sua cabeça e ela se desenvolver sozinha. A Libras é um idioma visual, gestual ou visual motor. Ou seja, você precisa aprender a usar as suas mãos no dia a dia. E o que que acontece? Nós não estamos acostumados a usar as nossas mãos. Presta atenção, quando você fica sem jeito, sem saber o que fazer, você não sabe se você coloca, cruza os braços assim, ó. Se você coloca a mão no bolso, coloca para trás. Por quê? Porque as tuas mãos ficam denunciando a sua insegurança. Você não está tão acostumado a controlar as tuas mãos. Mas para conversar em língua de sinais, você vai precisar controlar as tuas mãos. Então, quando eu estou sinalizando aqui, você sinaliza aí. Primeiro, para você treinar a sua memória muscular. E segundo, porque você está assistindo muito passivamente, muito passivamente. Aí chega uma hora que o seu cérebro começa a pensar em várias outras coisas e você se distrai. Quando você também faz os sinais que eu estou fazendo aqui, ou quando eu te pergunto o sinal, você responde aí, você está ativando o seu cérebro e se mantendo engajado com a aula que você está assistindo, tá? Então, eu não sei aprender online. Precisa aprender a aprender online. Por quê? Porque se você aprender isso, o que você consegue aprender é ilimitado, porque na internet você consegue aprender de tudo. Mas se você simplesmente usar a desculpa de eu não consigo aprender online, você está limitando o potencial que você tem de ter acesso a vários conteúdos pela internet de forma online, ok? Tudo isso é para dizer para você, faça o sinal aí desse lado quando eu pergunto ou copie quando eu sinalizo aqui, ok? Positivo? Então vamos lá. Calor foi o último que a gente fez, né? Calor. Roubar, esse você vê muito no futebol, o jogador reclamando que o juiz roubou. Como é que é? Roubar, roubar, ou roubar, roubar, roubar. É o mesmo gesto que se faz no futebol, tá? Ao de roubar. Limite, o limite aqui no sentido de dar um tempo, tá? Preciso dar um tempo nisso daí. Ó, vou dar um tempinho aqui na aula que eu preciso fazer uma coisa. Qual que é o sinal para dar um tempo? Então ele pode ser limite, tá? Por que que eu coloquei dar um tempo aqui? Porque no dia a dia você usa a expressão, viu? Vamos dar um tempo, né? Dá um tempo aqui, ó. Dá um tempo. Você não usa a palavra limite, você usa dar um tempo. Mas em língua de sinais pode ser limite ou pode ser dar um tempo, ok? Esse é difícil. Raríssimas são as pessoas que vão saber. Como é que você faz tchau em língua de sinais? Pensa bem. Valendo nota. Como é que você faz tchau em língua de sinais? Vamos lá? Não sei se você vai conseguir fazer, tá? Presta muito atenção, mas tchau em língua de sinais é assim, ó. É o que você utiliza no seu dia a dia. Então, esse é o sinal de tchau, assim como é o gesto que você usa para tchau no dia a dia, ok? Relembrando, esses são sinais icônicos, sinais que no dia a dia a gente já utiliza e está acostumado. Não significa, tá? Que é só você fazer gestos e mímicas e você já está fazendo língua de sinais. Mas essas são maneiras, são sinais icônicos que pela parte visual você consegue compreender, ok? Não sei. O não sei, vamos lá. Esse é um exemplo interessante, tá? O sinal, quando você vai dizer que você não sabe uma coisa, como é que você faz? Não sei. Sei lá. Vai saber. Esse, na verdade, ele é o sinal genérico para pergunta, mas ele também pode ser o sinal de quando. Quando que foi isso? Quando, tá? Ele é por contexto. Por exemplo, o não sei tem outras maneiras de você fazer também, ó. Não sei, não sei, não sei. Ou não sei, não sei, não sei. Mas esse é um sinal de dúvida que você usa no dia a dia. Então, você pode usar ele como não sei, tá? A expressão facial, ela é muito importante, tá? Por quê?
Eu não sei, ou se eu estou dizendo que eu não sei, ou se eu estou fazendo uma pergunta, a expressão facial é que vai dar o tom disso. Ok? Percebe a diferença? Ó, não sei e eu estou perguntando, tá? Quando? Quando? Mais ou menos. Como é que você diz que algo está mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Ótimo. Qual é o sinal de ótimo? Você vai falar assim, ó, isso daí. Pensa na comida, tá? Você comeu uma coisa, tá. Ó. Hum, hum, ótimo. Ótimo. Outra maneira de fazer ótimo é assim, ó. Ótimo. 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 Ou ótimo. 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 Ó. Depois. Depois é tão difícil quanto tchau. Onde depois? Depois. 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 Silêncio. Até no hospital, né? Tem o cartaz lá com a enfermeira. Olhando. Olhando. Você pode usar, por exemplo, você foi numa loja, vai dizer que você está só olhando. Ou, eu estou olhando aqui. Olhando. 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 Às vezes o surdo usa para a expressão de viu. Viu? Viu? Então, olhando ou viu. Existem outras maneiras de você fazer. Assim é um jeito, assim é um jeito, assim é um jeito, tá? São variações de vocabulário, mas o que você já usa no dia a dia. Pensando, pensando. Como é que você faria o pensando? Pensa, pensa assim. Uma coisa que eu falo muito para os alunos, isso pode te ajudar, tá? O Google, ele tem a função de Google Imagens, tá? O Google Imagens, ele é um apanhado da representação visual mais usada de uma ideia. Então, por exemplo, se você for no Google Imagens e colocar assim, ó, mulher pensando, homem pensando, qual que você acha que vai ser a figura que vai aparecer? Pensando, pensando, pensando. E pensando também pode ser pensando, tá? Pensando, pensando ou pensando, pensando. Febre, febre. Pode ser aqui ou pode ser aqui, ó, febre, febre, febre. É você medindo mesmo assim a temperatura com a mão, tá? Febre. Dormir. Qual é o gesto que você faz para dormir? Ó, tá na hora de dormir. Como é que é? Na hora dormir. Existem vários outros sinais para dormir, tá? Pode ser dormir, dormir, dormir. Quando você vai dizer que alguém apagou, tá? Mas o que você já utiliza no dia a dia, dormir. Acabar ou acabou, acabou. Qual é o sinal de acabou? Acabou, acabou, acabou. Acabou. Ou acabou. 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 Mas o que você mais usa no dia a dia? Acabou. Acabou. Não se importar ou não tô nem aí. Não se importar ou não tô nem aí. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Aí eu não coloquei aqui, mas lembrei de banho. Como é que você faz? Como é que você faria o sinal de banho? Banho. Banho. Ou banho. 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 Ok? Então, aqui deram 29 sinais que você utiliza no seu dia a dia, como ouvinte, falando com os ouvintes mesmo, utilizando o português, mas que eles também são sinais da Libras. Vamos ver alguns? Ó, vamos utilizar uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos. É difícil você aprender língua de sinais ou qualquer idioma por listas de vocabulário. Por quê? Porque, primeiro, nós somos ruins para gravar listas, a gente esquece. Outra coisa, quando você vai conversar, você não vai conversar pensando em listas, você precisa formar frases. Tá? E como você decorou em listas, é muito mais difícil. Então, quando você aprender um vocabulário, pegue esse vocabulário que você aprendeu e transforme em frases. Você vai utilizar sinais que você já conhece
e você vai colocar esses novos sinais para você ir criando um contexto melhor para você conseguir se lembrar. Tá? E, consequentemente, isso vai fazer você aprender mais sinais. Porque imagine que você vai fazer uma frase que tem 5 sinais. Você sabe 3 e acabou de aprender mais um. Aí fica faltando um novo sinal que você precisa para conseguir fazer aquela frase que você quer. Você vai aprender esse novo sinal e aí você acabou de aprender mais um e agora você teve que aprender outro. Só que você não teve que aprender 5 sinais, foi só mais um. Só que você aprende ele, você traz ele para o seu vocabulário e assim você vai aumentando a sua capacidade de aprender e memorizar novos sinais, novos vocabulários. Quanto mais vocabulário você tem, melhor você se comunica em língua de sinais. Mas antes de fazer aqui algumas frases, eu vou pedir para você curtir, compartilhar. Se você não for inscrito, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações. Aqui no YouTube, produzir conteúdo de educação como esse vídeo aqui de língua de sinais é muito difícil. Por quê? Porque música, esporte, entretenimento, piadas, isso é uma coisa que fofoca, né? É uma coisa que o YouTube entrega muito, porque as pessoas elas consomem muito. A parte de educação é mais difícil, tá? Mas a gente compete o mesmo tempo que todo mundo. Mas você me ajuda quando você curte, quando você compartilha, deixa um comentário aqui, diz o que que você está achando, o que que você está achando de interessante, qual desses você achou mais legal. Qual que você mais utiliza no dia a dia? Então deixa um desses comentários. O que que você achou? Ou qual desses daqui você achou mais interessante? Qual desses que você mais utiliza? Ou deixe uma pergunta e sugestão para os próximos vídeos. Tudo isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo aqui é um vídeo interessante, é um vídeo que tem valor e que engaja as pessoas. Posso contar com a sua ajuda? Então, vamos lá formar algumas frases aqui, tá? Então, por exemplo, como é que você fala assim, ó, vai tomar banho, porque depois é hora de você comer e dormir. Vai tomar banho, que depois é hora de comer e dormir. E dormir. Tá vendo? Uma frase simples que você utilizou só o que está aqui e aí você já conseguiu. Como é que você diz assim, eu estou ruim, eu estou negativo, roubaram meu carro. As coisas estão ruins, estão negativas, roubaram meu carro. Viu só? Então, só usando esses gestos aqui, você conseguiu passar essa ideia, tá? Deixa eu ver uma outra frase que a gente pode colocar aqui. É, eu estou me sentindo mais ou menos porque está muito calor. Eu estou me sentindo mais ou menos porque está muito calor. Aqui, eu não precisaria colocar o muito para fazer muito calor, tá? Eu estou usando ele para você utilizar o máximo de sinais que você aprendeu aqui. Mas o muito calor eu posso fazer na minha expressão, tá? Ó a diferença, ó. Calor. Tá? Então, você pode fazer o muito, ele não está errado, mas eu não preciso fazer ele, porque visualmente eu consigo dar a intensidade do calor, tá? Deixa eu ver mais uma aqui para a gente finalizar. Não é verdade, tá? Eu vou utilizar aqui só para a gente utilizar essas palavras que estão aqui. Eu fui roubado, mas eu não me importo, porque eu tenho muito dinheiro. Eu fui roubado, mas eu não me importo porque eu tenho muito dinheiro. Perceberam que aqui eu não usei tenho, eu não utilizei porque. Quando você vai se acostumando, você vai deixando a sua frase o mais completa possível. Mas dessa maneira que eu coloquei aqui, na maioria dos contextos dá para entender. Uma coisa importante de você ter em mente que eu sempre menciono para os meus alunos. O surdo, ele está acostumado a ir em todos os lugares e as pessoas não saberem língua de sinais. Ele vai na padaria, não sabe a língua de sinais. Ele vai no açougue, não sabe a língua de sinais. Ele vai no supermercado, não sabe a língua de sinais. Ele vai na farmácia, não sabe a língua de sinais. E o surdo, ele está acostumado a conversar, a interagir com essas pessoas. Ele está acostumado a fazer as pessoas entenderem ele. O grande problema é que as pessoas, além de não saberem Libras, ficam gritando com o surdo e não prestam atenção no que ele está falando. Fica tentando adivinhar o que ele quer dizer.
Presta atenção no surdo, que ele vai saber dizer para você o que ele quer, o que ele precisa, tá? Mas pensa no seguinte, se ele consegue em todos esses lugares que as pessoas não sabem Libras e não se interessam pela Libras e consegue se comunicar, o que dizer de você que está começando a aprender língua de sinais? Mesmo que você esquecer um sinal, faltar uma coisa, você errar um sinal, ele vai conseguir te entender. Os alunos falam assim, professor, mas e se eu errar um sinal? E se eu esquecer? Não é se, você vai errar. Você vai esquecer, mas o surdo ele vai entender. Assim como quando alguém de outro país está tentando aprender português, ele erra a pronúncia, ele erra a conjugação, ele esquece uma coisa, ele aplica a palavra num contexto errado, mas como você é fluente no português, você consegue entender. O surdo é fluente na Libras, então esses pequenos erros que você comete não comprometem o entendimento, porque ele é fluente. Fique tranquilo, sinaliza do jeito que você consegue que ele vai conseguir entender você. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero de verdade que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante coisa. Você viu aqui que no seu dia a dia você já utiliza a comunicação visual através de uma série de gestos, porque como você não utiliza Libras até hoje, eram gestos que você utilizava, mas que esses gestos aqui, eles fazem parte dos sinais ou do vocabulário da língua de sinais. É claro que aqui a gente viu uma parte muito pequena desse vocabulário. O vocabulário da Libras é imenso. Nós vimos que tem sinais icônicos, como esses daqui, mas tem muito mais sinais arbitrários. Por quê? Porque através desse vocabulário amplo, você consegue transmitir ideias que são objetivas, subjetivas, literais, abstrata, falar de sentimento, dá para você expressar tudo em língua de sinais. Quando você não consegue expressar algo, a limitação não está no idioma, está no seu aprendizado, porque você está nesse processo de aprender a se comunicar nesse idioma. E se você gostou, eu vou pedir mais uma vez para você me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas, mostrar para o YouTube que é um conteúdo de valor e também quando você interage, você comenta, você curte, o YouTube entende que é um conteúdo que você gosta e quando nós lançarmos novas aulas, você vai receber o aviso e você vai conseguir acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito e cada vez mais se desenvolver nesse idioma fascinante que é a língua de sinais. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.